Fala, minha gente! Estamos aqui para mais um Projeto EBD. Hoje a lição de número 6, a revelação do mistério chamado Igreja. Para quem não me conhece, talvez você seja novo aqui no canal ou esteja assistindo o canal da igreja, meu nome é Marcelo Lucas, sou professor de escola bíblica aqui na Igreja Assembleia de Deus e estou aqui com a minha esposa, a Deila Lopes, também professora de escola bíblica. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje iremos falar sobre a lição 6, iremos fazer uma síntese para vocês, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, para que possam ter uma base, para a Escola Dominical no domingo. Muito bem. Lembrando que os links, tanto do nosso Instagram quanto do Instagram da igreja, está na descrição. Se você estiver assistindo no meu canal pessoal, nosso canal aqui, que nós fazemos, você tem o link de todo o nosso trabalho, nossos blogs, enfim, curso, comunidade que nós temos aqui, grupo do WhatsApp para você poder participar conosco, enfim, tá? Caso você esteja assistindo no canal da igreja, você tem aí o Instagram da igreja, que você tem a agenda da igreja, você tem mais detalhes do trabalho, e também o YouTube da igreja, tá bom? Também tem o nosso Instagram, se você estiver assistindo a igreja e quiser conhecer o nosso trabalho, enfim, os nossos perfis estão também na descrição, beleza? Precisa de alguma coisa? Não, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, vamos lá para a lição, então. A revelação do mistério chamado Igreja. O texto áureo está em Efésios, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. A verdade aplicada diz assim: a Igreja de Cristo é a portadora da revelação dos mistérios da graça divina a todos os povos e nações. Quando eu li essa verdade aplicada, eu lembrei de Gênesis 12:3, que Deus fala com Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, desde lá de Gênesis 12, o Evangelho já está ali, a revelação de que Cristo, de que a salvação, de que a bênção de Deus é para todos, já está lá no Gênesis, colocada ali para todos nós. Amém? É isso aí. Nossa lição ela é dividida por tópicos e subtópicos. Nós iremos falar agora do tópico 1, que tem por título a revelação do mistério. Mas antes eu quero ler a introdução, que diz o seguinte: em Jesus Cristo, judeus e gentios se tornaram um só povo. Agora Paulo fala acerca do mistério que esteve oculto em Deus durante os séculos, a igreja. Então vamos lá para o tópico 1. A revelação do mistério. Como mordomo e dispenseiro da graça de Deus, Paulo esclarece como esse mistério lhe foi revelado e como foi comissionado a torná-lo conhecido de todos. E 1.1 fala de Paulo, o prisioneiro. A revelação do mistério. O mistério que o nosso Senhor, ele quis que fosse revelado a Paulo. Paulo, ele se sente... ele não se sente orgulhoso por isso. Ele se sente... ele se sente humilde, e diante de Deus por ter recebido aquela revelação e poder levar essa revelação aos outros povos, que eram gentios naquela época. O comentarista fala o seguinte, que ele tinha plenas convicções de que não somente havia recebido a revelação do mistério, mas também havia sido comissionado a difundi-la entre os povos. Então ele havia recebido e ele tinha que partilhar aquele mistério que Deus revelou a ele, Então ele se sentia com uma grande missão, irmãos, Ele se sentia comissionado a difundir entre os povos gentios, Como nós estudamos na lição anterior que o povo israelita, eles se sentiam, os donos que o Senhor havia escolhido eles para serem salvos e as outras pessoas não. Então eles se sentiam superiores por isso. Mas Deus trouxe Paulo, para que pudesse anunciar o evangelho àquelas pessoas também. Porque na verdade, como fala na introdução, o Senhor veio para judeus e gentios, para que fosse um povo só. O que me chama a atenção aí nesse capítulo 3, que é a base dessa lição, é que no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo fala dessa revelação de Deus,
de como Deus opera a salvação e de ter entendido que não são os judeus os donos da salvação, nem um povo mais amado, mas agora todos ali são alcançados pela graça de Deus. Se no capítulo 2 ele disserta sobre essa graça, sobre esse projeto de salvação, no capítulo 3 ele vai falar das consequências na vida dele. Então o que me chama a atenção no comentário aqui, primeiro, o comentarista diz que Paulo se intitula como prisioneiro de Cristo. E essa prisão é decorrência do amor de Deus. Ou seja, Paulo se sente tão amado, Paulo compreende o sacrifício do Senhor Jesus de tal maneira que ele se sente constrangido. Olha, eu não tenho outra reação a não ser me curvar a Cristo, entender que eu pertenço a Ele e realizar o chamado que Ele me fez. Né? Então isso me chama a atenção, que ele não é prisioneiro por uma lei, como seria a compreensão dos judeus no passado. Agora ele é prisioneiro por reconhecer o amor de Cristo por ele. Né? Então ele passa agora a desejar proclamar, anunciar essa salvação que foi revelada a ele. Eu acho isso interessante. Essa prisão para ele era um privilégio, na verdade. Né? Ele tinha como ali divulgar a palavra de Deus, foi onde ele escreveu cartas, né? As igrejas, onde ele tinha evangelizado para que esses irmãos pudessem permanecer. Ele sentia uma responsabilidade de fazer com que aqueles irmãos ficassem firmes, né? Aconselhá-los, né? Exortá-los. Então ele sentia que a prisão dele era um privilégio, na verdade, né? Uma oportunidade de divulgar a palavra de Deus. Perfeito. 1.2 Paulo, o dispenseiro. Paulo cita que o Senhor o comissionou, né? E ele fala o seguinte, que não era apenas um prisioneiro de Jesus Cristo, ele era também um ministro enviado por ele, né? Aos gentios, e para anunciar, revelar as riquezas incompreensíveis e ocultas, né? As riquezas que, além de nós sermos salvos, né, os gentios naquela época serem salvos, eles ainda poderiam participar das riquezas, né, advindas da salvação. Ele anunciava isso para aqueles gentios, que não era somente a salvação, né, o livramento do juízo eterno, que essas pessoas também poderiam aproveitar das riquezas que essa salvação traria para eles. Perfeito, né? Só um detalhe, assim, quando fala que Paulo vai revelar, na verdade é pregar, é anunciar, né? Porque na verdade quem revelou foi o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que nos revela a verdade da sua salvação, a verdade do seu projeto, ok? Então quando fala que Paulo deveria revelar como dispenseiro de Cristo, é que ele deve anunciar, pregar, ensinar aquilo que o Senhor revelou, ok? O comentarista dá um exemplo de dispenseiro, né? Ele fala da palavra grega oikos, que significa casa, e nemo, que significa distribuir. Então, ele era como um administrador da palavra, né? Por exemplo, a pessoa que está administrando, ela vai delegar, né, algumas funções. Então, Paulo, por ter recebido essa salvação, ele tinha como função distribuir para cada um daquelas pessoas que aceitaram a salvação, o que eles deviam fazer, como eles deviam se posicionar naquela sociedade, como seria a ocupação deles mesmo como membro da igreja naquela época. Exatamente. E aí, nós temos 1.3, Paulo, o embaixador. Então, diante desse mistério que foi revelado a Paulo, né, e mistério aqui é importante a gente lembrar, né, como nós já falamos, mistério aqui significa aquilo que Deus quis revelar agora, que estava oculto. Não é um mistério de algo místico ou qualquer coisa desse tipo, não, tá? É simplesmente a revelação do Senhor que foi naquele momento dada a conhecer, ou seja, era um mistério anteriormente, estava oculto, mas agora é revelado, ok? Então veja só, Paulo então, ele se vê agora, após essa revelação, após a ação de Deus, ele se vê como um prisioneiro do amor de Deus, como um despenseiro, ou seja, aquele que vai pregar, aquele que vai distribuir, como a Deila colocou, e também como um embaixador. Paulo era judeu, né? Mas agora ele se vê, na verdade, como um representante. O embaixador é aquele que sai da sua pátria e representa o seu país em outro lugar. Então Paulo se vê também dessa maneira. Olha, agora eu sou um embaixador, né? Não só porque ele era judeu, representando a mensagem de Deus entre os gentios, mas também por
creio eu, né, por se sentir um cidadão dos céus, sabendo que nenhum lugar nessa terra é a sua pátria, é o seu descanso, é de fato o seu lugar, mas que, na verdade, a sua pátria é composta por todos aqueles que se rendem a Cristo, né? Então ele passa agora a assumir esse chamado do Senhor de anunciar o Evangelho. E aí ele vai ser perseguido, enfim, né? Nós sabemos da história, né? Mas ele assume isso. Mesmo sabendo que os judeus, né? Paulo não era muito bem quisto entre os judeus também não, tá, gente? A gente vê isso, né? Quando ele chega em Jerusalém, ele não é lá muito bem recebido, né? Pelos judeus ali, pelos religiosos, né? Mas o ponto é que, mesmo sabendo aquela inimizade de outrora, agora ele quer ensinar, pregar essa salvação em Cristo, que coloca todos os seres humanos como iguais, necessitados, carentes, mas alvos do amor de Deus. Amém? Amém. Item 2. Paulo, ministro da revelação divina. Paulo recebe uma comissão especial da parte de Deus, que de maneira clara e precisa lhe revela o mistério oculto que deveria compartilhar com os gentios, o mistério da igreja. O 2.1 tem o título Entendendo o Mistério que Esteve Oculto, né? O autor ele vai falar que a palavra mistério no grego não significa o que nós entendemos no português, que seria alguma coisa obscura, algo secreto, né, enigmático, inexplicável. Não, ele fala que é a respeito de fatos e doutrinas que estavam ocultos. Ele fala fatos, doutrinas e princípios que o Senhor achou por bem deixar oculto por um tempo e depois revelar através de Paulo. Então, esse o entendimento que a palavra traz da palavra mistério, que Paulo cita várias vezes aqui no capítulo 13. E ele veio mesmo para difundir esse mistério que o Senhor revelou aos gentios naquela época. E esse mistério, gente, é importante que fique muito claro, né, na cabeça tanto dos alunos quanto dos professores. Que mistério é esse? A salvação em Cristo Jesus. Tá? Porque, na verdade, a salvação nunca se deu pelo cumprimento da lei, e sempre pela graça de Deus. Né? A lei revela, de fato, o caráter de Deus, a vontade de Deus, como que Deus deseja que nós nos comportemos, enfim. Mas nenhum ser humano foi ou é capaz de cumprir a lei e agradar a Deus por si só. Né? Então nós vemos no Antigo Testamento, não sei se vocês quem está assistindo já estudou ou não, mas você tem as tipologias. Então Jesus está ali profetizado, no cordeiro que é sacrificado, e, enfim, várias tipologias ali. Jesus aparece como sendo esse mediador, né, entre Deus e os homens, sendo o nosso Salvador. Então esse é o grande mistério, né, que nós não somos salvos por causa de uma etnia, né, de um sangue humano, de uma descendência humana, mas tão somente pela vontade soberana do nosso Senhor. Amém? Quer seguir? Ou eu sigo? Pode sim. Então, 2.2. A natureza do mistério revelado. O comentarista ele diz assim, olha, o mistério era que gentios e judeus, foi o que eu acabei de falar, seriam colocados na mesma base, pela fé em Cristo Jesus. Eles seriam incorporados a um novo corpo, a igreja. Ou seja, esse é o grande mistério. Eu acabei falando antes, né? Mas essa é a grande revelação. Né, de que a salvação não é pela lei, a salvação não é para uma etnia, mas a salvação é para toda a humanidade. João 3,16. Deus amou todo o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, não alguns, mas que todo que creia tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E ele ainda apresenta 3 aspectos importantes, né? Que ele fala que herdeiros, né, que a partir desse momento eles que achavam que não tinham direito passam a ser filhos, né, filhos por adoção, se tornaram membros do mesmo corpo, né, membros da igreja, né, e também faz parte da promessa. A promessa, né, que eles achavam que antes não teriam direito, e os judeus também falavam que eles não tinham. Então são 3 características aí: herdeiros, membros e participantes da promessa. Muito bem. 2.3. 2.3.
a humildade e a seriedade de Paulo diante do mistério. Ele considerava a si mesmo como o mínimo de todos, reconhecia o grande privilégio de ser o portador de uma tão poderosa revelação. Ele não se sentia orgulhoso, superior por Deus ter revelado a ele esse mistério, não. Ele se sentia privilegiado, pelo Senhor ter escolhido ele para divulgar esse evangelho, divulgar os mistérios da graça para aquelas pessoas. Ele sentia, como diz a palavra, o mínimo de todos. É importante, assim, entender que... só estou consultando as anotações, tá, gente? É a revista que eu trago. A gente precisa ver a nossa instrumentalidade, o chamado do Senhor, como um privilégio, uma responsabilidade. E privilégio, entenda, não é algo que te coloca acima dos demais, não, tá? Eu tenho privilégio. Não, né? A gente tem essa... privilégio no nosso país, né? A gente tem uma cultura, sabe com quem você está falando. Então não é esse tipo de privilégio, não, tá? É o privilégio de você ter agradecido. Isso, exatamente. Né? Uma graça, um benefício que você não merece. Um privilégio que você nem merece. Né? Então uma honra, mas nunca um título, uma exaltação, jamais. Jamais pense na sua instrumentalidade, nas funções que você exerce como algo que te exalta, como algo que te coloca acima das demais pessoas, porque isso não existe, isso não é bíblico, isso não é, como é que eu vou dizer, isso não é parte da ação de Deus, tá? Muito bem. Terceiro? 3. As riquezas do mistério revelado. Paulo fala que além da salvação, os irmãos eles ainda teriam direito dessa riqueza. Ele fala várias vezes também dessa riqueza. O 3.1 fala o mistério revelado no Novo Testamento. Sua grande preocupação era desfazer o falso ensinamento que havia sido disseminado por alguns judeus convertidos, como encontramos em Atos. Alguns judeus afirmavam que para poder fazer parte da herança da promessa, da herança prometida, a Israel era necessário se submeter ao cumprimento de alguns ritos, de algumas cerimônias. Então, Paulo veio para desmentir isso, que na verdade era o suficiente para a salvação, era graça. A graça, que nenhum de nós merecíamos, era isso. Eles crer, na salvação, aceitar Jesus como o único suficiente salvador deles, que não precisava de nenhum rito, de nenhuma cerimônia, de nada, para que fossem salvos, Porque hoje nós temos várias seitas que falam que precisamos de ter boas obras, fazer caridade para que possamos ser salvos. E na verdade é o que Paulo já falava ali, Nós precisamos crer no Senhor como o único suficiente salvador. Então ele veio para falar sobre isso, aos gentios. E não somente crer, mas nos submetermos a Ele através dos ensinos da sua palavra. Exatamente. Devemos estar atentos à palavra, A obra não salva, mas a fé e a ação de Deus muda a nossa vida. Nossas obras também. Exato. Muda as nossas... Exatamente, o nosso comportamento. Não é que você muda da água para o vinho num passo mágico, não é isso não. Mas você passa a perceber erros que antes você não percebia, Muitas vezes a sua arrogância você não percebia, enfim, qualquer coisa. Tá? E aí você passa a tentar, a buscar em Deus, submisso a Ele, que Ele te molde. Isso. Tá? Então a obra não salva. Até o Hernando Dias Lopes, o presbítero Diego também no livro dele, ele fala sobre isso. Que a fé ela afeta a nossa mente, as nossas emoções e o nosso comportamento, as nossas atitudes. O Hernando Dias Lopes, quando ele comenta a carta de Tiago, ele fala isso. E o Diego, no livro dele, Por que Deus Amou o Mundo, ele também trabalha ele é um livro sobre salvação, e ele trabalha a fé verdadeira, E a fé, quando ela nos é dada por Deus, ela muda a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes. Ok? Muito bem. 3.2. O propósito pré-estabelecido por Deus. O comentarista diz assim, olha, mas Paulo nos lembra aqui que a salvação dos gentios, nossa própria salvação, não é uma ocorrência tardia de Deus. Não é algo que Deus aceitou como um bem secundário, porque os judeus rechaçaram sua mensagem e convite. Atrair todos os homens a seu amor era parte do desígnio eterno de Deus. O plano divino não é desconexo. A igreja não nasceu por acidente. Isso é importante entender, que
a redenção, ela não é algo que Deus foi fazendo remendos. Não, é um projeto que está lá desde a fundação do mundo. Né? Apocalipse, se não me engano, é 3:18, 3:8. Enfim. Não, Apocalipse... esqueci agora. Mas você pode procurar aí. Lá em Apocalipse diz assim, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Né? Então Deus não criou Adão e Eva e na hora que Adão pecou, pecou, vou ter que dar um jeito. Vai lá, Jesus, dá seu jeito lá. Não foi assim. Então já havia um projeto, Deus já sabia como ele pecaria. E a igreja é projeto de Deus, já é estabelecido na eternidade. Tá? Então tudo isso é eterno. Amém? Muito bem. Então, quer comentar alguma coisa dessa parte? Não. Então pode ir. 3.3 As riquezas insondáveis de Cristo. Paulo já tinha feito uso da expressão riquezas, mas agora ele acrescenta um adjetivo, incompreensíveis ou insondáveis, que significa literalmente cuja pista não pode ser achada, indicando tratar-se de algo que não é possível se obter mediante esforços humanos, né? Que essas riquezas insondáveis é só através de Jesus Cristo, né? Nós não conseguiríamos de forma alguma ter essas riquezas se não fosse por meio de Jesus Cristo. Isso que Paulo está dizendo aqui, né? Por insondáveis e incompreensíveis. Muito bem. Então, assim, só para ressaltar, né? Quando fala essas riquezas insondáveis, incompreensíveis, é porque a nossa mente, a nossa razão não entende a grandeza da salvação. Não por completo, né? Mas é necessário que a gente se curve a isso, que a gente perceba o quão maravilhoso é ser salvo. Né? E a ação do Espírito Santo nos dá essa experiência. Né? Por mais que a gente não consiga expressar em palavras plenamente, nós sentimos. Né? Por isso que é insondável, por isso que não é plenamente compreensível. Né? Porque é algo que você percebe não com a razão, mas com a sua alma, com o seu espírito. Né? Você percebe ao ler a palavra, ao orar, ao se relacionar com Deus. Amém? Conclusão? Amém. Não, se você comentar alguma coisa. Conclusão. Ao expor todo o mistério que lhe fora revelado e anunciar as riquezas insondáveis de Cristo, Paulo apresenta-lhes um intenso rogo para que seus amigos não desanimassem. Que exemplo admirável e motivador. Está em Efésios capítulo 3, versículo 13. Paulo pede, né? Paulo fala para eles, não desanimem, não voltem atrás. E assim nós encerramos. Olha, há uma grande salvação, não podemos voltar atrás. Jesus está voltando, as profecias se cumpriram. Não sei se Jesus vai voltar na nossa geração, mas vamos permanecer firmes, porque essa salvação nos traz uma riqueza que o mundo não dá. Né? Que estejamos firmes em Cristo, confiados nele, até a volta do nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém? Lembrando, os links aí do nosso trabalho estão na descrição. Não deixe de compartilhar, de curtir, principalmente se você estiver assistindo aí no canal da igreja, compartilha, né, para que as pessoas conheçam, né, e possam também congregar conosco, possa servir até de um convite. Que esse vídeo sirva como um vídeo evangelístico. Mande para alguém que você sabe, né, que tem aí desejo de conhecer o Senhor e convide ele para estar na igreja conosco. Amém? Principalmente na escola bíblica, às 10 horas da manhã. Nós estamos às 8h30 da manhã, né, de 8h30 às 10h30, né, aqui na sede, no Barreiro, né, ou na sua congregação. Você manda para ele o endereço aí com o link. Certamente Deus tem uma grande obra a fazer no nosso meio. Que Deus abençoe a todos. Até semana que vem. Até semana que vem.